Olá, estamos aqui de volta, segunda-feira, novo mês, o mês de maio, depois do mês mais terrível da pandemia, pode vir a ser superado, espero que não, pelo amor de Deus, mas por maio, mas o mês de abril foi terrível, né? Estamos no dia 3, terceiro dia do mês, abrindo a semana com um discurso de desvio, né? Mas antes de chegar nele, eu queria agradecer a você pela força que tem me dado, por ter acompanhado aqui a nossa produção, por ter curtido, por ter mandado comentários muito extensivos. E eu quero voltar a convocá-lo para, se gostar desse vídeo, compartilhar em outras redes, curtir no mínimo, indicar para amigos que possam ver e se acrescentar aos 328 mil inscritos aqui do nosso canal, né? Mas eu quero denunciar o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O Arthur Lira é um oportunista que está querendo se aproveitar do momento da pandemia da Covid-19, da CPI, tudo, para tirar vários tipos de proveito. Então ele está agora, de repente, é um liberal. Arthur Lira, do Centrão, é um liberal. Ele quer a reforma tributária. Ele quer a reforma tributária para reduzir a carga de impostos que você paga? Não. Ele quer aumentar imposto, ele quer aumentar a carga, ele precisa de mais dinheiro para distribuir com a turma dele, que é muito faminta, que é pantagruélica, que quer comer, que quer ter luxo, que quer encher 10 vezes o tanque de gasolina com dinheiro seu, do carro, etc, etc, etc. Aí vem com a conversa. Porque a reforma tributária e tal. Então, no domingo, no programa na TV Band, né, ele deu uma entrevista se dizendo um discípulo do Rodrigo Maia, imagina, porque não atende, não manda prosseguir nenhum dos processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E falou mal da CPI, é claro, falou mal da CPI do Senado. Por quê? Porque quem está ganhando projeção nacional na CPI do Senado é o Renan Calheiros, seu adversário lá em Lagoas, né? Aquele que ele vai disputar aí a próxima eleição em 22. Não é apenas o Bolsonaro, não é apenas o domínio do Centrão sobre o Bolsonaro. Está bastante duvidoso, hein? Por exemplo, o Centrão permitiu que se fizesse uma CPI no Senado com minoria governista. Não é o Centrão que eu conheci, né? Não é o Centrão do Eduardo Cunha. Ele está mostrando que é um subcunha. E agora está dizendo, mas isso não é hora de CPI. Olha, até o líder do governo, o Ricardo Barros, sabe que CPI é um instrumento democrático das oposições. A maioria tem todo o controle possível da mesa, de tudo, da pauta. Agora, as CPIs são um direito de minoria. E a CPI está tendo muita repercussão porque ela vai investigar coisas evidentes. Aí eles acham que não devem investigar exatamente porque são evidentes. Pelo amor de Deus, né? Essa conversa de liberal, de reforma tributária, isso é conversa para acalentar bovino, o gado, né? Não caia nessa, não caia nessa. E ele está fingindo que a briga é paroquial para distribuir mais dinheiro com a sua turma. É isso aí. E ele quer fatiar a tal da reforma tributária, tá? Se houver um cidadão responsável no Congresso, ele sabe disso. Ele sabe que o que tem que ser prestigiado é a CPI. E nem adianta querer jogar nas costas do Renan todo o seu passado. O Renan está agindo lucidamente quando não aceita conversar nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, e toma uma posição lúcida, que é não tratar desse assunto sucessão agora, né? Agora ele tem que tratar da investigação na CPI. Ouvir os ex-ministros da Saúde e o ministro da Saúde do Bolsonaro para saber o que deve guiar, o que deve fazer. Seja o que ele for, ele está correto, ele está agindo de forma sensata, ao contrário do Arthur Lira, que está de malandragem. Bom, hoje eu me diverti, imagina só, com
Arthur Duval, o Mamãe Falei, outro Arthur, não tem nada a ver com Arthur Lira. Né? Mamãe Falei, corajosamente, lucidamente, se postou no meio das manifestações bolsonaristas da Avenida Paulista para denunciar o pensamento do que ele chama corretamente de gado. Né? Então ele abordava as pessoas que participavam da manifestação, né? Todas com bandeira brasileira, camisa verde e amarelo, dizia: você é contra a corrupção? A pessoa: claro que eu sou contra a corrupção. E o Flávio Bolsonaro? Ou então perguntava assim: e aquela mansão que o filho do Lula comprou por 6 milhões? Ah, mas isso é um absurdo, aquele ladrão. Não, desculpe, foi o filho do Bolsonaro. Aí a pessoa vai embora, não tem o que argumentar. Então ficou muito evidente que aquela manifestação, que foi uma manifestação que teve um número razoável, portanto, que não tinha o menor sentido fazer o que o gabinete do ódio, ou seja lá quem for, do gado fez, que foi misturar as imagens com imagens de manifestações muito mais pesadas, em que até a Renata Lopretti, na época, na Globo, né? Deve estar lá na Globo, mas está meio sumida, né? Falou de 1 milhão de pessoas, mas não era o caso. Não tinha 1 milhão de pessoas lá. E segundo o pulso do Mamãe Falei, o que havia ali era muita gente querendo trabalhar. E eu estou de acordo com quem quer trabalhar. Eu sei que é terrível não ter como trabalhar nessa pandemia. Agora, aglomerações como aquela não são adequadas para o momento em que... Isso sim, não a CPI. A CPI é adequadíssima, é hora de investigar sempre. Esse é o dever do Poder Legislativo e o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, devia saber, né? Aí o Flávio Bolsonaro, que era contra a convocação da CPI porque tem sessões presenciais, algumas, né, e outras não são presenciais, aí não, essa aglomeração aí ele achou belíssima, né? Pois é, então para você ver como essa gente é oportunista, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve que ser internado numa UTI porque a sua luta contra o câncer está enfrentando um momento difícil. E teve que sair da prefeitura. Eu quero dizer que não sou um grande fã do Bruno, mas o elogiei muito da forma como ele se comportou no tratamento público da doença, deixando cada cidadão de São Paulo informado sobre isso. E agora pediu licença de 1 mês, o vice assumiu, ele está concentrando, o que ele disse, foco e fé no câncer dele. Agora, isso coincidiu, eu não sei se tem alguma coisa a ver, com o fato de que o UOL publicou, o UOL foi em 2 parques de São Paulo e viu que os parques estão às moscas, não tem fiscalização nenhuma. Esses parques são administrados por empresa privada. Essas empresas privadas pagam miseravelmente. Quanto é? R$50 por 8 horas e agora aumentou para 12 horas de R$50. E as pessoas estão pagando para trabalhar. O resultado é que não tem nem gente para medir a temperatura nas portas dos parques. E os parques estão entregues às baratas. O vice, que está no lugar do Bruno, devia cuidar disso para que não acontecesse. As pessoas ficarem à mercê, inclusive, de maus elementos que queiram invadir os parques na hora que eles são abertos, né? O Roberto Godoy, meu colega lá do Estadão, ele trouxe uma notícia de que no dia 21 de abril, um manifesto assinado por 1.500 militares, 18 dos quais da ativa, ameaçando o governo de Emmanuel Macron, resultou, né, em punições severas para esses militares. Esse era um grupo ligado àquela extremista de direita, Marine Le Pen, e afirmou que se nada fosse feito pelo governo, a frouxidão se espalharia pela sociedade, provocando uma explosão e intervenção. É bom lembrar que isso aqui também pode acontecer aqui. Eu estou ainda tratando o Cássio Marques, olha, Cássio Nunes Marques, que eu chamo de Lacássio, né? Disse que a insatisfação se resolve nas urnas, não com impeachment.
Não foi assim que o Jair Messias Bolsonaro, que está pregando essa palavra, aí é a palavra de Deus, né? Deus com D minúsculo, né? Palavra de mito, de mentir, né? Isso se resolve nas urnas, ninguém pode caçar uma pessoa que foi eleita pelo povo, porque ele votou pela cassação do Collor e pela cassação da Dilma. Ele votou pelo impeachment do Collor e pelo impeachment da Dilma. Os dois foram eleitos e bem eleitos, tá? E um apoiado pelo Lula, Dilma, e outro contra o Lula. Agora, também estou tratando de um figuraço, hein? Eu estou aqui prestes a publicar no blog, e convido você para ver no blog do Estadão, no blog do Neumann e no portal do Estadão, um artigo intitulado Paulo Guedes, bobo sem corte. O último parágrafo do artigo, que eu estou acabando de escrever, é o seguinte: a mais recente, e nunca se saberá se será a última, piada grosseira do Paulo Guedes, revela o lado mais estúpido da crueldade, da loja de inconveniência do chefão perverso. O guardião do segredo dos cofres da República comemorou a volta ao pleno emprego no dia em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou que 14 milhões e 400 mil brasileiros estão na fila por um trabalho no país. O maior contingente desde 2012, quando começou a série histórica. Impossibilidade de realizar o censo 2020, pelo menos até o próximo governo, impossibilitada. A renomada instituição calcula em 6 milhões o total de patrícios que desistiram de procurar trabalho e em 34 milhões o contingente de trabalhadores informais. São esses que estão nessas manifestações e eu sou solidário com eles. As pessoas querem trabalhar, precisam trabalhar, mas quem não está deixando de trabalhar é o vírus, porque o contágio se faz em contato, né? Isso é uma coisa, até a língua explica. O melhor motivo para o professor, entre aspas, Guedes, não lastimar esse quadro realista é de que ele mesmo não sobreviverá da caridade alheia, como depende um número cada vez maior de miseráveis brasileiros, sob o desgoverno no qual ele representa o tal liberalismo. Ele poderá perder o excelente emprego de cômico do castelo, mas nunca a espetacular renda paga com sangue, suor e lágrimas dos cidadãos do povo. Antes de terminar, eu quero dizer que acabei de ver a notícia de que a senhora Monique Medeiros, a mãe do garoto Henry, de 4 anos, que foi assassinado pelo vereador e torturado pelo seu namorado, o vereador Jairo Júnior, disse que ele era psicopata. Uma mudança total que ela fez do depoimento. Não é, não. Não vem com essa de querer livrar a cara dele e transferi-lo para o manicômio. Não é doido, não. É um canalha cruel. A loucura é uma forma de abrandar a crueldade desumana dele. Não é doido, não. É um perverso que tortura. Como era, por exemplo, o coronel Brilhante Úrsula, ídolo que Bolsonaro exaltou e homenageou ao votar pelo impeachment da Dilma, que foi eleita pelo povo, como ele também foi. Hoje é um dia terrível para mim, porque hoje morreu um dos maiores amigos que eu já tive na minha vida, um dos maiores mestres, o professor Leôncio Martins Rodrigues, de Ciências Políticas da USP e da Unicamp, aos 87 anos, viúvo, com 2 filhos, e que me ajudou a preparar o perfil do operário brasileiro no Jornal do Brasil, quando eu ganhei o Prêmio ESSO de Informação Econômica por causa dessa reportagem. Ele foi aluno de Ruth Cardoso, no colegial, e colega do Fernando Henrique Cardoso, na USP. Foi trotskista, foi fundador do PT, e numa entrevista que ele deu em 2006 à Folha de São Paulo, ele fez uma profecia que está se confirmando agora, né? Chamava os petistas de órfãos com pai vivo, e à época afirmou que acreditava que o escândalo do Mensalão contaminara toda a classe política e abriria espaço para o surgimento de lideranças carismáticas e populistas. Esse também foi um tema de um colega dele, o professor Zé Martins Rodrigues, também da USP, que disse que o Brasil não tem um projeto político. Um candidato que não tem projeto político não tem como ganhar. Agora, porque é aí que ganham os aventureiros. Isso foi o tema da minha entrevista de sábado. José de Souza Martins, o grande, um gênio da academia brasileira. Esta foi a entrevista de sábado e teve a entrevista e teve 2 dedos de prosa de domingo,
com Gerson, o melhor meio amador da história do Brasil, talvez ali com o Didi, né? De qualquer maneira, o segundo melhor jogador da Copa do Mundo de 1970, em que o Brasil conquistou o tricampeonato. O Gerson disse que nessa seleção não houve pressão da ditadura, que todos estavam tranquilos e sossegados jogando o seu futebol. Essa é uma versão absolutamente limpa, sensata, lúcida. Você deve ver aí tanto o professor Zé de Souza Martins quanto o Gerson de Oliveira Nunes neste fim de semana. Sábado, o sociólogo, domingo, o craque. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade salvará as nossas almas e as nossas vidas.